Olá, seja bem-vindo à apresentação do programa Mundo Urbex, produzida com exclusividade para você aqui pela Centrípeta Filmes. Eu sou Jaque Silva, apresentadora, repórter e exploradora urbana. Vamos falar de aventura e entretenimento? Mundo Urbex é um programa semanal de 42 minutos com uma pegada de muita aventura e mistério, onde uma equipe de videomakers viaja à procura de lugares que estão sumindo do mapa, desaparecendo em ruínas. Nosso objetivo principal é retratar a história desses lugares, para que o público identifique a importância do que já foi a nossa história em algum momento do passado. Sim, isso tudo é muito divertido e dinâmico, e tem seu lado polêmico, claro, mas sem perder a sua parte documental. Acho que o sonho da Jaque é incrível, mas eu vou ter que brigar muito com ela, porque nem tudo vai dar pra fazer. Não, a gente vai conseguir fazer. Não, mas a gente vai conseguir fazer. Eu tô duvidando um pouco que ela vai fazer tudo isso e vai se jogar de cabeça mesmo nas coisas, mas vamos ver, só o tempo dirá. Agora que você já sabe como é o formato original e como o nosso grupo de exploradores funciona, então vamos entender o que são os capítulos e o que podemos oferecer ao nosso público e aos parceiros comerciais. Vamos pegar a estrada para a primeira temporada ainda inédita. A nossa história começa com o capítulo piloto, que narra a minha entrada no grupo de exploração do Mundo Urbex, a minha história como jornalista e por que eu quis dar uma guinada em minha carreira entrando para o mundo da aventura. Eu fui repórter por muitos anos, passei pelo rádio, jornal até chegar na TV. Trabalhei em muitos lugares e conheci muita gente. Estava na hora de juntar as duas coisas que eu mais gosto, aventura e informação. Para isso, ainda no piloto, encontrarei os principais parceiros e protagonistas. O Emerson Muselli, um diretor e roteirista envolvido em vários projetos para TV. E o Lioche, um historiador aventureiro, que me ajudariam a alcançar os meus objetivos. Eles estavam voltando de uma viagem internacional com um material bem bacana sobre Detroit. Começamos a nossa viagem de exploração pela região sudeste do Brasil. Entre São Paulo e Rio de Janeiro, precisaria ser o nosso ponto de partida. Começamos a preparar o equipamento. Para isso, a nossa aventura iria precisar de muita tecnologia, como por exemplo câmeras, comunicação de ponta com celulares resistentes, roupas de esporte e aventura e, é claro, veículos muito potentes 4x4, uma infinidade de gadgets e apps prontos para facilitar a nossa vida de aventura. Nosso capítulo 2 já começa quebrando a regra de que santo de casa não faz milagres, porque ali ao nosso lado estava uma fábrica de sal que agonizava entre a tentativa de demolição por parte de empresários que queriam construir um shopping no lugar e o clamor público, que queria o tombamento histórico da fábrica. Estávamos no meio de uma guerra, mas rapidamente decidimos ajudar, explorando e contando a história desse lugar, o que foi decisivo para atrair diversos telejornais e a decisão de preservação da histórica fábrica de sal. Pronto, o projeto Mundo Urbex já tinha a relevância que estávamos procurando, mas faltava colocar o pé na estrada. Nosso capítulo 3 é puro pé na estrada mesmo, mas não pelas vias normais que todos conhecem, asfaltadas, pavimentadas, seguras, confortáveis. Resolvemos ir por desvios do mapa, por onde antigamente passavam as gloriosas vias férreas que ligavam São Paulo ao Rio de Janeiro, para contar a história das antigas estações de trens, como Campo Grande, Paranapiacaba, até Cachoeira Paulista, quase lá no limite de estados entre São Paulo e Minas. Descobrimos histórias incríveis e apaixonantes. No capítulo 4, começamos a descobrir a história da Revolução de 1932, que passava bem ali embaixo dos nossos pés.
Então avançamos para as trincheiras de Passa Quatro, já em terras mineiras, para descobrir fazendas e antigas trincheiras que ainda estão por lá, contando a história sangrenta da única guerra de brasileiros contra brasileiros que se tem história. No capítulo 5, nossos 4x4 atravessaram a Serra da Mantiqueira e finalmente saímos do outro lado do chão de terra, no asfalto. Nossa primeira parada foi em um monumento curioso da Dutra. Logo, chegamos até a Fazenda São Bernardino, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Uma antiga e misteriosa casa repleta de sinais estranhos, que já foi usada como o primeiro berço da maçonaria no Brasil por Dom Pedro. E de quebra, muitas histórias curiosas e assustadoras entre dois cemitérios históricos. No capítulo 6, descemos a serra rumo a uma fortaleza militar esquecida em Angra dos Reis, com mega canhões que foram importados para defender a costa nos tempos da Segunda Guerra. E ainda tivemos tempo de registrar a excelente iniciativa de um hotel, que além de restaurar antigas ruínas, integrou a história de um antigo alambique à história do hotel. Isso é que é exemplo de preservação. Capítulo 7, depois de alguns dias na estrada, atravessando trilhas, atalhos entre São Paulo, Minas e agora Rio de Janeiro, atrás de boas histórias, entendemos cada vez mais que o passado desses lugares está desaparecendo em ruínas. O GPS apontava que estávamos próximos do nosso próximo objetivo. Não demorou e voltamos à lama e à aventura 4x4. Com muito suor, conseguimos finalmente avistar o convento São Boaventura, localizado dentro da área da Copérgia, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que guarda essa preciosidade centenária que exploramos para recontar em detalhes essa história desconhecida. Capítulo 8. Estamos de volta à nossa base. Que aventura, hein? Mas quem pensa que acabou está enganado, porque estávamos próximos a um dos nossos maiores desafios, uma fábrica de cimento que foi responsável por uma das maiores greves trabalhistas do Brasil. Hoje, apenas as ruínas de um lugar de alto risco, frequentado por gangues rivais, com um tempo cronometrado para uma exploração urbana. A gente tem 3 minutos aqui para poder partir pro próximo, tá? Porra. 3 minutos. Pura adrenalina. Fala aí, copia, pessoal, já tá aí. Não precisa sair agora. Não precisa sair daqui agora. Eu tô sozinha na área 3. Capítulos 9 e 10. A investigação da história de Paranapiacaba é retomada a todo vapor. Tínhamos sinal verde para descer a serra e explorar os patamares mais perigosos do Brasil. Ali nasceu a história da conquista do Alto da Serra e precisávamos contar isso de perto, dividido em 2 episódios intensos, repletos de muita história e aventura. Capítulo 11. Estávamos de volta depois de dias na trilha caminhando pela Serra do Mar e se aventurando pelos patamares. Agora era a hora de desvendar mais um segredo de Paranapiacaba e revelar o que estava por trás da velha lenda que até hoje é contada em cada canto do vilarejo fundado por ingleses. Tínhamos uma informação que ninguém tinha: o certificado de óbito de um fantasma.
Capítulo 12. Faltava pouco para chegarmos ao término da nossa grande viagem pelos trilhos da ferrovia em São Paulo, como tínhamos planejado. Mas o material que havia sido captado em Detroit estava pronto para ser apresentado. Resolvi fazer uma pausa para a apresentação deste material, que me fazia lembrar o quanto eu precisava daquela adrenalina da exploração urbana na minha vida. Tudo parecia fazer sentido. Estávamos prontos para voos maiores e mais distantes. Saber tudo sobre a história em que Henry Ford havia se aventurado pela Amazônia desconhecida me fazia querer conhecer cada vez mais, conhecer esse lugar, sentir essa possibilidade de vencer o desconhecido. Sabia que essa viagem com cara de exploração tinha que ser o começo de uma nova temporada pelo Norte e Nordeste para o projeto Mundo Urbex. Capítulo 13. A viagem ao norte nessa incrível aventura para o centro do Tapajós foi uma grande ousadia em nosso planejamento. Sabíamos que na Amazônia tudo é grandioso e que cada passo é um grande passo rumo ao desconhecido. Nossa preparação foi intensa. Equipamentos, roteiros, pesquisa, muita coisa pronta para ir adiante e descobrir o misterioso mundo da Amazônia. Bom, essa foi a apresentação do nosso Mundo Urbex, o mundo dos exploradores urbanos. Espero que vocês tenham gostado.